Olá, internautas, bem-vindos a mais um programa TV Web Educar na Cultura Digital. O programa TV Web, ele faz parte do projeto Grupo de Estudos Educar na Cultura Digital, do programa Educarrede, que é uma iniciativa da Fundação Telefônica e da OI, Organização dos Estados Ibero-Americanos. O nosso tema hoje é Web Mobilização. Aqui do meu lado eu tenho a Patrícia Cornes, que é jornalista, cineasta, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre a experiência do projeto Ônibus Hacker. E aqui do meu lado direito, a Samantha Shiraishi, que é insider, blogueira insider do programa do Encontro Virtual Educarrede, além de blogueira atuante nas redes, e vamos conversar sobre esse tema hoje. Ali, você que está em casa pode participar, mandando suas perguntas pelo Twitter. Com a Mariana e a Carla vão receber as perguntas na hashtag ECDigital e também pelo chat da TV Web. Façam suas perguntas que durante aqui a nossa conversa a gente passa para as meninas e vocês internautas podem participar. Bom, eu queria falar um pouquinho da web mobilização que a gente vem acompanhando ultimamente. Agora, a presidenta Dilma Rousseff acaba de levar para o Congresso Nacional e para o Senado o Marco Civil da Internet, que foi um projeto aberto à participação das pessoas, em como pensar em uma forma de ter uma regulamentação para a internet. E foi uma consulta pública através da web que foi feita e agora entrou para o governo federal, o Senado, aprovar esse tipo de projeto. E várias outras mobilizações a gente tem acompanhado via as redes sociais. Recentemente, nos países do Irã, a Líbia, as pessoas saindo às ruas, protestando contra os governos totalitários, exatamente, tudo isso que a gente vem acompanhando agora. Então, eu vou começar com a Patrícia, contar para nós a experiência do ônibus hacker, o que é o ônibus hacker e como que o ônibus mobilizou as pessoas pela internet através de uma arrecadação de fundos para a compra desse ônibus, o que esse ônibus vai fazer pelas cidades. Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. Oi, tudo bem? Então, eu faço parte de uma comunidade que se chama Transparência Hacker. É uma comunidade que hoje tem umas 700 pessoas que se mobilizam e se organizam através de uma lista de discussão na internet. O que a Transparência Hacker quer? São cidadãos de todas as idades, origens, muito diferentes uns dos outros. A gente batalha basicamente pela transparência na gestão pública e pela possibilidade das pessoas usarem a internet para participar como cidadão dessa gestão. Né? A gente defende que os governos coloquem seus dados públicos todos de forma aberta na internet, para que os cidadãos possam usar esses dados para entender como é que a sua cidade, o seu estado, como é que o seu país funciona ou não funciona. E não só para fiscalizar, para saber se tem corrupção ou não, mas também para propor políticas públicas, para fazer propostas, né? Ou para criar serviços para os cidadãos a partir desses dados. Essa comunidade é muito grande, a gente quer contar isso para o maior número de gente que a gente possa, somos ativistas, queremos mobilizar as pessoas, então a gente decidiu comprar um ônibus para embarcar os hackers da comunidade e ir para pequenos municípios do país, fazer oficina de blog, fazer oficina de internet, oficina de projeto de lei de iniciativa popular, oficina de orçamento público. Então, nossa militância, nosso ativismo é basicamente contar para as pessoas que é possível elas fazerem isso, elas participarem ativamente, sem esperar por ninguém, ter iniciativa e autonomia para fazer isso. E o ônibus é um ônibus real. O ônibus é verdade. Tem essa mobilização, essa participação ativa, né, que vocês desejam que as pessoas tenham nas suas cidades. E como que o ônibus, como que vai ser essa mistura da participação ativa que a web possibilita e esse real que o ônibus vai propiciar agora? O legal dessa história inteira de ativismo e de internet é que sempre existe essa interface entre o mundo real e o mundo virtual. Na verdade, eles estão ligados, não são tão diferentes um do outro, né? Então, ônibus, a gente quis comprar um ônibus, achou que podia transportar um laboratório e hackers pelo ônibus para ir para as cidades. E a gente resolveu usar a internet para comprar o ônibus.
Então a gente pôs o projeto do ônibus num site de financiamento colaborativo que se chama Catarse. E aí contamos, pessoal, o nosso projeto é esse aqui, a gente precisa de 40 mil reais para comprar e para reformar o ônibus para poder fazer as invasões hackers na cidade. O que é financiamento colaborativo? Se você concorda com aquela ideia, se você quer ver aquele projeto acontecendo, você contribui. Né? O que é legal disso? O ônibus não tem um patrocinador. Ele é um ônibus da comunidade de quem ajudou a comprá-lo. A gente conseguiu, o nosso orçamento mínimo era 40 mil reais e a gente conseguiu 58 mil. 2 dias antes de acabar, a gente só tinha 24. E aí o que acontece? Se você não consegue o mínimo para realizar o seu projeto, o dinheiro todo volta para as pessoas. Entendi. Porque o que elas querem é que o projeto se realize. E aí bateu aquele desespero, cara, nós não vamos conseguir. E como que foi essa mobilização final? Assim, foi incrível. A gente começou a mandar e-mail, colocar no Facebook, telefonar para os amigos, pedir ajuda, falar, olha, a gente quer viabilizar o ônibus. E o incrível foi ver o seguinte, quando as pessoas começaram a entender o que era e a informação começou a se espalhar, a maior parte das doações aconteceu depois disso. Né? E foi graças à internet. Por quê? Porque também eu acho que as pessoas enxergam possibilidades no ônibus. Olha que coisa legal, eu posso pôr um projeto lá, eu posso fazer uma coisa no ônibus. E, na verdade, essa é a nossa intenção também. Ótimo. Depois vamos falar mais um pouquinho sobre o trabalho do ônibus agora, que vai começar a concretizar, né? Samanta, Sameg, para quem conhece, segue ela no Twitter. A Sam é super atuante nas redes sociais, virtuais, digitais, sabe bastante sobre essa ideia de mobilização, já participou de várias campanhas. Conta um pouco, Sam, desse trabalho, essa questão da web mobilização, como que a gente pode usar a web para mobilizar as pessoas, que diferença você vê hoje nesse cenário da gente ter a web para isso e se não tivesse, por exemplo? Pois é, por exemplo, graças à web eu conheço pessoal que trabalha com a Patrícia. Conheço várias pessoas, eu me lembro desde o nascimento do projeto. Muito bom. E é graças à web, porque talvez fossem pessoas que no meu cotidiano eu não tivesse encontrado, não tivesse afinidade. Eu trabalhei com algumas das pessoas como voluntária na Campus Party de 2009, eu acho, no Campus Verde. E daí eu comecei a conhecer, eu fui uma das voluntárias lá. E eu acho que assim, a gente acaba se aproximando de pessoas com quem a gente tem afinidades, de fato éticas, né? Independente da proximidade física e até de questões assim culturais, religiosas, qualquer outra coisa. A internet permite que a gente se veja no campo das ideias, não no campo desse real que você tem que gostar e ir com a cara, tem que ter uma pessoa que é presente. E também acaba, no caso da mobilização, funcionando com as apresentações, né? Que você entra num projeto, porque um amigo indicou, você falou que vocês chamaram os amigos e tal, a gente acabou de fazer isso, eu e a Aline, que está aqui na plateia com a gente, para uma mobilização do Dia do Estudante, a gente fez uma web mobilização grande no Dia do Estudante, uma blogagem coletiva, e aí você acaba descobrindo outros amigos que são legais e outras formas de colaborar para projetos diferentes, né? Graças a esse aval que sem querer a gente passa quando trabalha junto. E aí, até bom eu explicar, eu sou mãe, eu não falo como profissional nisso, né? Eu sou jornalista, mas eu comecei a blogar como mãe. E eu acabo fazendo na web mobilização muito essa coisa de chamar o cidadão comum para ele ver que ele também pode falar, né? Porque normalmente assim, a gente tem muita vontade de participar. Hoje eu estava lendo sobre o Urbanias, que eu não sei se vocês conhecem, é um site que você pode falar se tem problema na rua, um buraco e tal, e ele tem um mashup do Google. E você pode ir lá e você tem vontade de falar, não sabe aonde falar. E eu acabo conversando com o público que é esse que tem vontade e não sabe bem aonde. Então eu comecei a escrever assim, descobri que tem Urbanias, ou descobri um aplicativo no celular. E aí aquela pessoa que queria e não sabia onde vai e faz, né? É um papel também.